São Brito já recebeu intérprete, mestre-sala, porta-bandeira. A gente está completando uma escola de samba de grandes craques, de estrelas, de baluartes do Carnaval de Porto Alegre. Não existe desfile de escola de samba sem carnavalesco, sem aquele que pensa alegorias, fantasias, um enredo mágico, pois chegou a hora do nosso São Brito, nosso podcast aqui da Cubo Play, e fica nosso agradecimento à Cubo Play por acreditar no nosso carnaval, por apostar na festa, nessa manifestação cultural tão fantástica que é a escola de samba. Pois hoje nós temos uma das grandes figuras dessa manifestação, que é desses gênios, que cria fantasia, cria alegoria, cria o enredo, inventa uma história que milhares de pessoas vão levar para a avenida. Como eu sempre digo para vocês nas apresentações, eu não faço sozinho, porque é tanto peso do lado de lá que eu preciso ter alguém para me ajudar. E o jornalista que me acompanha dessa vez é meu querido amigo Ed Dutra, que além de jornalista, também é carnavalesco, também é figurinista, autor de enredo, conhece muito mais do que eu desse universo de criar fantasia, de criar alegoria, de criar um tema. Muito obrigado por aceitar o convite, Ed. Obrigado, Vini. Obrigado, São Brito, a equipe da Cubo Play, né, pelo espaço. E vamos conversar. Ainda não sou figurinista, tá? Ainda não? Ainda não, mas talvez hoje eu possa aprender, né? Por que não? Pois vamos então. Ver. Nosso programa de hoje, nosso podcast, recebe Guaraci Feijó. Muito obrigado por estar aqui com a gente, antes de tudo. A satisfação é toda minha. Me sinto muito honrado de estar presente de vocês. E muito especial na frente deste menino que o pai dele foi e é meu amigo de muitas jornadas, tal. Trabalhamos juntos no Imperadores, eu carnavalesco e ele diretor de carnaval. Fizemos grandes jornadas, tal. Então eu fico muito contente. E na frente de uma coisa que eu aposto muito. Eu sinto carência no Carnaval de Porto Alegre quando se trata de profissionais, de pessoas especializadas. E hoje eu estou de frente a um grande escritor, um grande pesquisador, que é o Ed Dutra, né? E isso me deixa honrado, me deixa feliz e faz com que eu imagine que a minha jornada não foi em vão. Eu não tenho dúvida disso. Guaraci, tu falaste aí na passagem por Imperadores, isso a gente vai falar ali na frente, obviamente. Mas como é que começa essa história? É no Floresta Aurora? Onde é que o carnavalesco Guaraci Feijó nasce? Sem dúvida nenhuma. A minha história começa no início dos anos 70. Isso, nenhum de vocês era nascido ainda. É no bloco Os Intocáveis da Sociedade Floresta Aurora. E este bloco não criou só a Guaraci Feijó. De lá saíram grandes carnavalescos. Girozinho, Sayonara, Medina passou também por lá no início e tal. E nós tivemos assim, grandes carnavalescos que começaram na sociedade. Porque o Carnaval de Porto Alegre ele teve alguns momentos específicos. Nós tivemos um momento onde o Carnaval de Porto Alegre era muito forte em termos de tribo indígena. As tribos eram o ponto alto do Carnaval de Porto Alegre. Depois, então, vieram as sociedades, de onde Cláudio Brito era um expoente com Praquetesteza, que era um dos blocos mais importantes que nós tínhamos da Sociedade de Gondoleiros. E eu me arrojei a fazer o carnaval, a ajudar a fundar um bloco na Sociedade Floresta Aurora, que é a sociedade negra, a segunda sociedade negra mais antiga no Brasil. A primeira está na Bahia, o Floresta Aurora é a segunda. E lá nós criamos o bloco Os Intocáveis. Tu já eras de um lar carnavalesco? A tua casa era carnavalesca? Tu já tinha um interesse no berço ou não? Eu nasci no carnaval. Meu pai foi fundador dos Tupinambás, na época das tribos. E lá eu já nasci. O meu primeiro instrumento foi uma cuíca feita de barrica de vinho. Umas barriquinhas pequenas de 3 litros de vinho. O meu pai me fez uma cuíca. Ela tinha um som meio rouco, era grosso, era grave e tal, mas ela funcionava tal. E no segmento eu tive um ídolo. Nos segmentos da minha vida eu tive um grande ídolo, que foi um cara que eu fazia de tudo para ser parecido com ele. E eu acho que não consegui. Porque ele era um gentleman, era um cavalheiro, era uma pessoa cordata,
que era nada mais, nada menos do que Nilo Feijó, meu irmão. E o pai deste menino goza muito comigo, porque até isso eu tentei copiá-lo, eu tentei ser compositor. E João Aruanda e Irajá Gutierrez, no momento dos Imperadores, que a gente estava com dificuldade de encontrar um samba, e eu peguei e caí na asneira de dizer para eles que eu tinha um samba feito por mim e tal. Eu disse, para agora, se tu fez um samba, sim, eu fiz. É porque toda vez que eu escrevo um enredo, eu escrevo uma poesia ao lado. Eu faço um resumo dos enredos, criando uma poesia. E João Aruanda disse assim, não, vamos olhar esse samba agora, vamos dar uma olhadinha para ver. E aí o pai desse menino goza até hoje, porque eu fiz um samba que... Eu assinei um samba que não era meu, era de Nilo Feijó. Tal. Sacanagem. Velha a noite quis ninar criança, bailando sob raios encantados. Tal. Mas era uma poesia que eu tinha escrito junto, paralela ao tema enredo. E quis o destino que eu inventei de musicar essa letra. Tal. E deu certo, cara. Aí o João Aruanda me olhou e disse, tu tá brincando, Marcinho. Esse samba tá pronto. Eu digo, é mesmo, João, tá pronto. E era um momento assim que os sambas eram diferentes do que o samba é agora. Os sambas, eles criavam um clima mais romântico, eles tinham uma linha mais próximo da marcha do que do samba. Tal. E nós fomos, o Imperador foi para a avenida com noite bela, bailando e tal, e se sagrou campeão, e o samba foi o melhor samba da avenida. Eu achei que era o cara. Fala pra gente, pra quem não conheceu, explica pra quem tá chegando no podcast, se interessando agora pela história do Carnaval de Porto Alegre. Quem foi Nilo Feijó? Nilo Feijó, para mim, foi um marco. Nilo Feijó foi... o Nilo Feijó, ele era um ídolo para nós todos. Tal. E ele nunca fez comércio do carnaval. Ele nunca se valeu do carnaval para ganhar dinheiro. Ele fazia porque ele tinha amor ao carnaval, ele gostava de fazer. Nilo Feijó compunha e dava as obras dele. Ele nunca aceitou um pagamento sequer por nenhuma das obras. E ele foi o cara que conseguiu fazer samba em todas as escolas de Porto Alegre. Ele conseguiu, dos Bambas ao Imperadores, do Imperadores à Praiana, ele circulou por todas as escolas de Porto Alegre. E era essa pessoa que eu te disse, ele era um cavalheiro. Eu nunca vi ele discutir com ninguém, eu nunca vi ele alterar a voz, eu nunca vi ele tomar uma posição antipática. Ele sempre foi tranquilo, tal, e as pessoas o respeitavam por ser assim. Ele era um líder nato. Ele era uma pessoa que ele conseguia entender. Ele mais entendia os outros do que se posicionava, sabe? Ele sempre tomou essa posição de saber por que fizeram isso para mim, por que fizeram isso para o fulano. E ele nunca se preocupou, né, que pudessem atingir ele em nenhum momento. Então, assim, foi o cara que eu além de um excelente compositor, um excelente irmão, foi um cara que eu tentei copiar e não consegui, porque eu sou brabo, eu brigo, cara. O Nilo era tranquilidade total. Ele sempre foi paz. O presidente da escola com a qual eu estou trabalhando, ele me chama de velho rabugento. Tu é um velho rabugento, tu nunca está contente. Não, tu é que não está contente com nada, tal. Eu não sou rabugento, eu sou um cara correto. Eu faço o certo e faço o que a gente combinou, tal. Então, assim, eu já é diferente do Nilo, eu não consegui ser cordato como o Nilo sempre foi. Ed. Agora, se tu começaste falando do teu início no Floresta, né, dos Intocáveis, e eu vi uma outra entrevista que tu desse pouco tempo atrás, falando do que após a tua passagem pelos Intocáveis, né, do Floresta Aurora, tu foi chamado para substituir um grande ícone do carnaval, que foi Edson Catani, na Academia de Samba Praiana. E eu queria saber de ti primeiro, posso botar duas perguntas em uma só. Claro. Primeiro, como foi essa transição de um bloco carnavalesco, de um trabalho num bloco carnavalesco, para assumir uma escola de samba? A Praiana, que naquela época já era, né, a revolucionária, o grande nome, né, um dos grandes nomes do carnaval.
E desse ofício, então, porque tu foi substituir um figurinista. Como é que surge o desenho, essa arte de ser figurinista na tua vida? O pessoal goza muito. E num momento muito difícil eu resolvi tomar essa posição. Eu sou desenhista mecânico de ofício. Eu tenho curso de edificações por ofício. Eu não sou figurinista. E hoje mesmo, no barracão da escola que eu estou trabalhando, eles me olharam e disseram assim, pô, realmente tu trabalha diferente. Eu não sou figurinista, eu sou um construtor. Eu construo uma alegoria, eu imagino, eu viajo e construo. Eu não tenho feeling, eu não tenho trato do figurinista, eu não consigo ser delicado, eu sou um cara assim que eu trabalho. Teve um ano que foi peculiar, teve um ano nos Bambas da Orgia que o pessoal gozou muito, que eu fiz um carro de concreto. Pô, agora se fez uma abre-alas de concreto armado. Era o comentário do pré-carnaval. O barracão do Bambas tinha sacos de cimento nas alegorias. Então, assim, sinceramente, eu não me considero. Se tu pedir para mim fazer um vestido de noiva, um vestido de baile, eu não vou saber fazer. Eu preciso de uma base histórica, eu preciso de conteúdo, eu preciso de uma história. Mas tu orientas o figurinista do que tu quer em cada ala. Sem dúvida nenhuma, eu fui obrigado a aprender. Uhum. Porque eu no início eu fui criticado. E eu fui criticado por um cara que eu tinha um respeito muito grande e que realmente fez um trabalho espetacular no Carnaval de Porto Alegre, que foi Tirson Catani. Uhum. Este era realmente um homem de muita categoria no ramo da costura, no ramo do designer, de figurinos e tal. Era o cara das máscaras, né? Ele criava máscaras como ninguém. E eu vim substituí-lo num momento que a Praiana estava... Um momento muito difícil da Praiana. A Praiana não conseguia ganhar mais o carnaval. E eu estava lá no bloquinho do Floresta Aurora e ganhei um carnaval dos gondoleiros, que era um absurdo ganhar dos gondoleiros, ganhar dos irmãos da OPA, Pra Que Tristeza, tá? Era muito difícil. Eu fiz um bloquinho, nós saímos com o nosso bloco na João Alfredo e nós ganhamos o carnaval. Aí quando eu fui para casa, terminou o carnaval e tal, aí um dia uma bela tarde eu estou em casa e a minha mãe, eu ainda solteiro, e a minha mãe disse assim, meu filho, tem uma pessoa muito estranha aí no portão te procurando. Tipo, meu Deus, mas eu não faço nada para ninguém e tal. Mas como é que é essa pessoa? É um sarará alto, com nariz enorme e tal. E eu digo, mas quem será? Aí eu fui no portão olhar essa pessoa estranha que estava me procurando. Qual foi a surpresa? Cheguei no portão, estava lá Zé Grande. Cara, uma pessoa imensa dentro do Carnaval de Porto Alegre. Um dos carnavalescos, um dos diretores de carnavais mais importantes que nós tivemos, que era diretor de carnaval da Praiana. E eu, claro que eu fui lá, cumprimentei ele, abri o portão, entramos tal, e ele me disse o que vinha. Aqui vinha. Eu vim te convidar para trabalhar na Praiana. Eu digo, não, ele está brincando. Como é que eu vou sair do bloquinho do Floresta para... Tu lembra o ano disso, Guaraci? 76. Eu comecei em 75 e assumi em 76. Então tu foste campeão na tua estreia. Fui campeão na minha estreia. Janaína? Exatamente. Eu estreiei do Carnaval campeão. E eu não parei, porque logo em seguida fui para o Imperadores e campeão de novo. E logo depois eu fui para os Bambas e campeão. A Isabel, minha esposa, brinca muito que dos 21 títulos dos Bambas da Orgia, parece que eu assino 11. Ou 10, né, Isabel? Parece que eu assino 10. Então, assim, mas foi uma coisa muito, muito rápida. Eu assimilei a questão do carnaval porque eu nasci dentro do carnaval. Meu pai fazia índio. Nilo Feijó foi fundador dos Garotos de Bronze, um bloco que tinha no bairro Bela Vista. Logo depois ingressou nos Trevos de Ouro, tal, ele, Pedro Cunha, aquela turma toda, tal, fazendo Trevos de Ouro. O Nilo era o compositor. Logo depois assumiu Embaixadores do Ritmo também, com Velhos Giró, com a turma toda. E eu permeava por isso tudo, eu caminhava por essa caminhada, por esses espaços todos. E fui pegando jeito, eu fui olhando, fui aprendendo e tal.
a ponto de não ter medo de assumir a Praiana, que era do Tirson Catani. E todo mundo sabia que a Praiana era. E foi o Tirson Catani que revolucionou o Carnaval de Porto Alegre. Quando dizem assim, a Praiana foi a primeira escola de samba. Sim, a Praiana foi o primeiro agrupamento com perfis de uma escola de samba. Né? Nós tínhamos cordões carnavalescos que desfilavam nos bairros, que eram em média 25, 26, 27 pessoas, com a mesma roupa, andando um atrás do outro, cantando marchinha. Isso era Bambas da Orgia, era Imperadores do Samba, né? E eles não tinham nome de escola de samba. Era cordão carnavalesco e bloco carnavalesco. Então não tinha essa relação de escola. Foi Catani que trouxe essa mágica da escola de samba. Ele que trouxe comissão de frente. Acho que vocês não sabem, claro que vocês não vão saber. Como é o nome daquele compositor que tem na Vila Isabel, aqui de Porto Alegre? Arilson? Arizinho? Arilson? O Arilson. O pai dele... O presidente da Compor, o Arilson Trindade. O pai do Arilson tinha um apelido de Rei Sol e era ele que abriu os desfiles da Praiana. Ele não era comissão de frente, era uma fantasia de luxo, era uma fantasia destacada, era uma fantasia maravilhosa. E o pai do Arilson é quem puxava os desfiles da Praiana. Depois surgiu... Em 76 estava ele lá, então. Exatamente isso, era Rei Sol. Lembrando que o desfile de 76 ainda é o último título da Praiana. Desde lá que a Praiana não vence mais o mas carnaval. A culpa não é minha, né, Britinho? Claro que não. A culpa é que tu nunca mais voltou pra lá. Né? Pois então. Não, voltei sim. Voltou algumas vezes. Mas no momento completo. E esse ano da Praiana foi espetacular, porque eu não lembro bem o enredo que os Bambas passaram na avenida, mas eu lembro o tempo que levou o desfile dos Bambas. Eu morava aqui na Oscar Pereira e o carnaval era na Perimetral. Eu passei com a Praiana, nós contamos 500 pessoas no bloco na escola de samba da Praiana. 500 pessoas, porque naquela época tinha contagem. E eu acho até que eu tive que fazer a bateria passar 2 vezes para chegar nos 500 e tal. E o Bambas, quando passou, eu vi o início dos Bambas entrando na avenida, fui para casa, tomei café, liguei a televisão, o Bamba estava passando. Eu não quero ser exagerado, mas acho que os Bambas passou com uns 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. Não terminava de passar. Eu acho que foi Bambas em tempo de Portela. Era um trem de gente aquilo. Aí, puxa, a Praiana vai ganhar com 500 figuras. É de deixar a gente bastante contente e feliz, né? E quando é que o Bamba entra na tua vida? 76, tu estreia na Praiana, tu disseste aí desse levantamento impressionante de 10, 11 títulos do Bambas da Orgia. Eu acho um exagero, eu acho que não é. Eu conto uns 9 ou 8. É pouca coisa. Mas tem pessoas que... Pouca coisa, 9 ou 8 títulos no Carnaval de Porto Alegre. Só 9, imagina. No Bambas da Orgia, por cima. Mas eu sempre fui uma pessoa muito feliz, eu sempre fui uma pessoa assim que eu tive muitos amigos. E eu fiz 3 anos de Praiana. No primeiro ano eu não me apresentei, eu não tive coragem de assumir. Eu desenhei 75 e não apareci e tal. Aí, no ano seguinte, eu resolvi encarar. Eu digo, não, é bobagem isso aí. Porque, cara, só tinha cobra nessa época, em 75, 76. Era Raifone, era Roni Rocco, era Fernando, era Juarez, era Catani. Cara, só tinha, não tinha Guaraci Feijó, não tinha Adoniran Barbosa, não tinha o Adoniran Ferreira. Adoniran Ferreira, não tinha o outro menino que foi embora para Guaíba. Quer dizer, então assim, não tinha essas figuras, era só profissionais da alta costura. Né? Um era da Casa X, o outro era da Casa da Brasileira, eram todos figurinistas de grande renome, de grande trabalho. E eu cheguei lá, desenhista mecânico do Senai, cara, para competir com esses caras. Tá? Mas eu sempre assim, tive muitas relações. Tal, e eu fiquei na Praiana 75, 76, 77. Aí 78, 79, 80 e 81 eu fiquei nos Imperadores.
Depois dos Imperadores, 73, eu fui para os Bambas e não saí mais. 8-3. 8-3 eu fui para os Bambas e não saí mais dos Bambas. Pois é, que tu criaste uma imagem muito, muito, por essa história, logicamente, muito forte com os Bambas da Orgia. Eu quero voltar em Imperadores, mas eu queria te fazer uma pergunta especialmente sobre o samba de 1983 de Bambas da Orgia. Porque isso mostra muito do teu tamanho como personagem do carnaval naquele contexto. Eu até quero saber se o Feijó do samba é o Nilo ou o Guaraci. Que o samba diz assim, ó: pouco importa se choras, Pierrot, pouco importa se choras, Pierrot e a fantasia que eu irei usar, de um rei, pirata ou feiticeiro, na maravilha que Feijó criou. E seu Guaraci Feijó criando o desfile, ou o Nilo Feijó com a sua festa do céu? Que Feijó é esse do samba? Exatamente esse último. O Nilo. O Nilo Feijó com a grande festa do céu, esta maravilha de tirar o chapéu, que foi uma das marchinhas que mais marcou no Carnaval de Porto Alegre, foi essa marcha de Nilo Feijó, falando da festa em si. E o compositor deste ano, o compositor que ganhou o festival, era meu afilhado, né? A partir de então ele passou a ser meu afilhado. Ele dizia que era meu afilhado, tal. E ele era colega de trabalho do Nilo. Ele era funcionário da Caixa Econômica Federal, como o Nilo Feijó era. E então assim, a gente tinha muita proximidade, tal. E ele colocou esta frase. Eu não acredito que ele tenha colocado com a intenção de criar essa dubiedade, tal, que será que é o Feijó mais novo, ou se é o Feijó matriz, tal? Eu sempre interpretei, na verdade, me disseram isso, eu não lembro quem foi. Eu sempre interpretei como uma alusão a ti. A maravilha do desfile que está criada pelo nosso carnavalesco, né? Não, era a maravilha que Nilo criou para os trevos de ouro. Tal. Porque o enredo tratava disso. Isso, a gente falava de carnavais antigos, né? Uhum. E ele colocou, que é um cara assim que a gente tinha um carinho muito grande com ele, que nos deixou faz pouco tempo. Jorge Ramos. E quis a vida que eu fosse o padrinho dele, e ele me assumiu como padrinho exatamente nesse samba, porque houve uma disputa não tão legal dentro neste ano, que tinha outros compositores que achavam que o samba tinha que ser o deles, e na planilha ganhou a Jorge Ramos. Aí chamaram o presidente Ariovaldo para fazer uma virada de mesa e eu não consenti. E era o meu primeiro ano de Bambas da Orgia. Uhum. Eu não aceitei, digo, não vai ter virada de mesa, o samba é este samba que ganhou, tá aqui na planilha, foi esse e vai ser esse. E o Ariovaldo, como era um cara diplomata, que era um camarada muito inteligente, assim, se o carnavalesco está dizendo que esse é o samba, esse é o samba. Pronto, tá definido. Tá definido. Então foi isso. A maravilha que Feijó criou é Nilo Alberto Feijó, é o cara. Das maravilhas que o Guaraci criou, tu falou no início aí que não era um figurinista, que não é desenhista, tu é um desenhista industrial, não artístico. Mas quem conhece os teus desenhos, o teu traço, enxerga essa delicadeza, né? Enxerga esse lirismo, parafraseando o Viradouro, né? Esse lirismo do teu figurino e também do teu texto. Então, um cara que não era um desenhista, né, de arte que virou, que não era um carnavalesco que virou um grande enredista, da onde vem essa inspiração? De novo, né, esse lirismo que tu traz no teu texto, nos teus desenhos, é da leitura? Como é que surge a inspiração do Guaraci para criar um carnaval? Em primeiro lugar, eu sou um cara extremamente apaixonado por tudo. Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada. E eu tenho... na realidade, eu sou pintor. Hoje, eu sou pintor, eu sou artista plástico. E eu estou criando para este ano ainda, eu quero ver se eu faço uma exposição. E eu tenho brincado muito com a Isabel, que talvez eu vá levar para o Louvre essa exposição. Tá? Que é o que eu mais estou gostando de fazer. Em relação... O que aparece nas pinturas do Guaraci? Quais são os cenários? Tu sabes que eu fui influenciado. Eu já fiz muita coisa na minha vida. E depois que eu conheci uma pessoa, essa pessoa é de religião de matriz africana,
e tem influenciado assim a minha vida e tem entrado de uma forma até assim meia perigosa, sabe? Porque eu quando eu me dou por conta, eu estou fazendo as coisas que ela gosta, tal, e ela diz assim: por que tu não pinta os orixás da religião de matriz africana? E eu decidi fazer isso. Fizemos uma exposição, eu acho que há 3 anos atrás. Fizemos uma exposição há 3 anos atrás, eu acho que por aí, que tinha o nome de Cara de Santo. Foi muito bom, foi muito bem aceito, tal. E nos dias que a exposição estava aberta, chegou um cidadão que eu nunca mais vi, e ele entrou, nós estávamos ali no museu Hipólito José da Costa? Hipólito José da Costa, na Rua da Praia, que ali... Museu da Comunicação, né? Isso. Ali era chamado do... Aquilo ali era... Ali foi os negros libertos em Porto Alegre foram ali, naquela região da Praça da Alfândega. E aquele museu tem muito a ver com essa história, e eu escolhi aquele reduto, aquele espaço por isso mesmo. E chegou esse cidadão lá no museu, olhou as telas, estava eu, Nilo Feijó e o Birajara Feijó, os 3 irmãos sentados no fundo do museu, e ele perguntou: quem pintou as obras? Um cidadão branco, que eu nunca tinha visto na minha vida. Aí ele quem pintou as obras? Aí Nilo Feijó disse: eu, Guaraci, o meu irmão. Tal. Aí ele olhou: foi tu mesmo? Eu digo: fui eu mesmo. Não foi. Eu digo: pô, de novo, Cláudio Brito? Não, pô, não foi eu, né? Não, Até as pinturas. não fui eu. Diz ele: não, tu não pintou isso. Alguém pintou por ti. Eu digo: meu Deus do céu, será que isso é verdade? Aí, conversando com a Isabel, eu digo: Isabel, será que esse cara tem razão? Porque eu pinto dormindo. Eu acho que outra pessoa trabalha Alguma por mim. entidade que Vem e na hora do trabalho... E isso é verdadeiro. As minhas grandes construções, as minhas construções aproveitáveis, eu faço dormindo, cara. Eu crio quando eu durmo. Quando eu durmo, eu me acordo, tipo assim, 3 horas e criei alguma coisa. De meu Deus, eu consegui fazer alguma coisa. Eu dei solução para alguma coisa. Então, assim, a minha vida é um lirismo. Eu consigo ser muito fantasioso e as coisas acontecem. Tem pessoas que dizem assim: Guaraci, tudo que tu pensa, tudo que tu sonha, tu consegue transformar em realidade. Isso me deixa feliz, porque eu faço com muito amor, com muita vontade de realizar. Pois é, tu disseste aí que tu é fantasioso, falaste do lirismo, e analisando a tua obra como carnavalesco, a gente vê momentos assim que tu simplesmente tira determinados enredos da tua cabeça. Não é alguma obra literária que tu foste buscar, alguma história do folclore. Lógico que tem enredos assim também, mas, por exemplo, o enredo de 81 de Imperadores, aquela questão das 3 noites, é da tua cabeça. Foi um sonho. Pompas pra Yanaçô Acalar, Bambas da Orgia, 1994. Na minha concepção, um dos sambas mais lindos de Bambas da Orgia. Se não for o mais lindo. Essa entidade, o Guaraci que inventou também? Não existe. Não existe, foi uma fantasia. Eu achei importante, eu precisava de um nome. Em primeiro lugar, eu precisava de um nome para o meu enredo. Eu queria contar essa história de Pompas pra Yanaçô Acalar. Aí eu digo: meu Deus, como é que eu vou achar o nome do enredo? Aí consultei uma especialista, me dá o nome de uma figura, me cria o nome de uma figura. Quem criou esse nome não fui eu, foi a Yara Deodoro. Uhum. Eu digo: Yara, eu tô com a ideia de fazer esse enredo e tá me faltando o nome da figura. E ela falou assim: Yacalá. Eu digo: sou exatamente. Aí eu coloquei Pompas pra Yanaçô Acalar e fizemos um enredo falando da África, né? Mas essas coisas, eu acho que isso é ser carnavalesco.
Eu acho que isso é ser carnavalesco, é tu te dar o direito de viajar, tu expor o que é o teu sentimento e não só trazer o que está escrito, o que está na literatura. Não, tu tem o direito. Como é que se chama isso? Licença poética. Licença poética. É exatamente isso. Né? Tu tem esse direito de o fazer. O carnaval é isso, né? É isso. O carnaval, a vaca voa, o carnaval exatamente isso. A chuva de prata, isso. Claro, o carnaval é isso. Porque não tem por que tu fazer o cotidiano. Tem grandes carnavalescos hoje, na atualidade, que fazem o dia a dia. Eu não consigo ser assim, eu consigo colocar um pouco de fantasia em tudo. Né? Então, assim, inclusive nos carnavais históricos, de enredos históricos que tu já fizesse também, sim, que tem essa que deve haver, né, essa fidelidade à história a ser contada, enfim, tu consegue ainda nesses carnavais históricos dar a tua licença poética. A licenciatura poética que a gente deve colocar. Eu acho que a gente tem que colocar um pouco da gente em tudo que faz. Talvez eu assine realmente, né? Eu assino realmente o que eu faço. Porque eu não posso ser literal, eu não posso simplesmente pegar e contar. Eu fiz enredos que eu comecei desta forma e terminei eu acho que é o sonho, né? Eu viajo, aí eu ponho um pouco de mim em tudo. Né? E essas coisas estão dando certo. Eu consegui fazer isso recentemente numa praça complicadíssima de se trabalhar. Uruguaiana. Eu acho que eu fui o primeiro de Porto Alegre a entrar na praça e trabalhar como carnavalesco. Eles não admitem. Eles fazem muito pouco caso com os carnavalescos de Porto Alegre. Tá? Inclusive, eles dizem que Porto Alegre não tem carnaval e eu fui lá para dizer que tem carnaval. Ou se tem. Foi um desafio. Campeão, né? Também. Que fique claro para o público. Foi um grande desafio. Eu fui um pouco assim temeroso e eu fui falar de quem? De um mágico. Que no fim o mágico não foi viajar. Sim, qual é o nome dele? O Cronos. No fim o mágico não se apresentou e conseguimos dar uma virada e dizer que o mágico estava no desfile. Mas ele não foi no desfile. Mas ele estava lá, o samba foi cantado e tudo. Tal. Então essa coisa de tu te apropriar da proposta, tu te apropriar do enredo, né? Eu acho que faz a diferença. Que Guaraci Feijó talvez seja um pouquinho diferente. Não é diferente total, é um pouquinho diferente dos demais. Eu já ouvi uma história sobre esse teu processo criativo. Em 2000 tu estavas na Vila da EPI? Ou não lembra? Eu sou péssimo de datas. O ano dos 7 povos das missões. Anos 2000. Estava. E eu acho que não sei se foi o Jorge Sodré que me contou, que vocês visitavam, se eu não me engano, em EPI foi São Nicolau, né? Foi, São Nicolau. E vocês estavam numa praça e daqui a pouco o Guaraci enxergou uma figueira na praça. E se tu for ver o samba, que na minha concepção naquele ano é o mais bonito dos sambas enredo, porque o enredo da Vila de EPI naquele ano é o único enredo honesto sobre os 7 povos. Porque ele traz o sofrimento do índio. Ele não traz a perspectiva de que a redução jesuítica era só um paraíso. Não, tinha um quê de violência muito grande ali. Me marca muito a comissão de frente daquele ano, das espanholas e aquele índio sofrendo, né? Isso. A invasão da Espanha naquelas terras. Tinha esse lirismo aí. E o samba enredo tem uma parte o samba enredo tem uma parte muito dramática, que fala do sangue, que fala da morte dos índios, né, do massacre. E depois, no seu encerramento, samba de Lelê, Fofo e Paulo Neves. Diz assim: como figueira voltarei, generoso, espalhando aos ventos todo o amor que não tiveram por meu povo. Olha a beleza do samba. E acho que foi o Jorge Sodré que me contou que vocês estavam para pesquisa lá em São Nicolau, conversando com a prefeitura, que o Nilo Feijó enxergou uma figueira, uma lenda que surgiu da cabeça dele, que os índios voltariam como figueira. É assim que acontece, Nilo? Mas isso... Nilo não. Guaraci. Eu sei que tu não te importa. Não faz mal, eu fico orgulhoso disso. Orgulhoso pra caramba. Eu vou fazer mais uma brincadeira e tal. Por muitos anos da minha vida, eu fui chamado de Nilo Feijó. Hoje, eu sou chamado de o marido da Isabel. Ah, com certeza. eu preciso, inclusive, dizer que eu marquei tudo com a Isabel para hoje aqui. Nem me preocupei em falar com o Guaraci, porque eu falei com quem manda na casa. Esse episódio foi... Mas ele foi verdadeiro. Esse episódio não foi uma fantasia, não. Foi verdadeiro. Não foi, o Sodré estava na caravana, mas quem viu o índio fui eu.
E chamei o Edson Vieira, que é o compositor, que era o compositor quase que titular da Vila do IAPI, e nós estávamos visitando a redução. São Nicolau é a redução mais pobre de todas. Foi a primeira cidade construída, a primeira povoação jesuítica construída no Rio Grande do Sul. E então foi a primeira a ser bombardeada também pelos espanhóis. Então sobrou muita pouca coisa. E eu estava preocupado de que eu vou mostrar disso aqui, né, tchê? A pesquisa estava mais difícil que nos outros lugares. A pesquisa estava muito complexa. Para quem estava em São Miguel era fácil, com as ruínas. Aí nós sentamos em uma pedra que era, eu não vou saber dizer o nome técnico do espaço, mas era o cemitério dos índios. Sentamos eu e o Edson e eu fiquei analisando tudo. Aí de repente eu olhei para onde seria a entrada da igreja. Eu vou pegar um exemplo, tá? Era isso aqui. A entrada da igreja era um amontoado de pedras, tá? E a figueira nasceu assim. Nasceu com uma raiz aqui, outra raiz aqui, e se tornou frondosa em cima, bem na frente, bem na parte superior do pórtico de entrada da figueira. Aí eu digo, Edson, olha bem para essa figueira. E o Edson olhava, que estranha, né? Agora, não é estranha, cara. É um índio. Olha, sinceramente, era um índio. Ela tinha toda a formação de um índio. O corpo, a formação, era um corpo de índio, né? E aí eu fui para o hotel que nós estávamos era um quarto nos fundos de um supermercado, né? Que São Nicolau é uma cidade muito pequena, muito acanhada. E lá eu comecei a escrever um enredo, tal. E lógico que eu não poderia deixar de fazer uma crítica em cima da redução, porque foi realmente um ato cruel. Os caras viviam de conformidade com a natureza, né? Comiam peixe, comiam fruta, comiam as coisas que a vida dava, que a natureza dava, e daí de repente eles passaram a tocar violino, a esculpir santinho de pau oco. E, cara, isso foi uma agressão brutal. Claro. O samba dizia, dormi guerreiro, acordei a safanão. Pela mão do jesuíta de pagão virei cristão. Era lindo. Exatamente isso. Então, assim, isso é que eu digo que é tu ter o direito de tu colocar o teu eu dentro do contexto. Eu não posso só contar o que a história está contando, eu tenho que colocar sentimento no que eu faço. E é isso que eu faço, eu coloco sentimento nas coisas que eu faço. Eu não consigo ser literal. Eu li isso, é isso. Não, eu consigo... Consegue enxergar o índio na junção de duas árvores. E o índio estava lá, e o carro era assim também. Tinha um índio entre as ruínas da igreja. Quando tu trabalhasse... Muitas vezes tu não fez carnaval sozinho, tu dividiu o posto de carnavalesco com outros profissionais, com Rony Rocco, Chico Correia, Silvio Oliveira, próprio Sérgio Peixoto também. Como é que funcionou o Guaraci, o estilo Guaraci Feijó de criar carnaval, trabalhando com outros profissionais, com outros colegas? Para ser bem sincero, eu só dividi trabalho com o Sérgio Peixoto. Foi meu único parceiro de carnaval. E era muito simples, porque o Sérgio era meu fã. Ele começava a escrever um enredo assim, termina. E não foi só isso, nós fizemos várias jornadas assim dessa forma. Por exemplo, o Sérgio Peixoto abriu as portas para o desfile temático Farroupilha. Não fui eu, foi o Sérgio Peixoto. Aí eu fui lá e fiz uma graça lá, dizendo que eu era bisneto, tataraneto do Negro Bastião. Tal. Eles queriam saber quem era o Negro Bastião. Eu disse, era um grande lanceiro negro. Foi um grande lanceiro, eu nem sei se tinha na realidade, mas eu tenho que me posicionar no esquema, né? Eu não posso chegar lá dizendo Te machucou, te incomodou quando o MTG lançou releases informando que o Guaraci e o Sérgio Peixoto eram artistas plásticos e não carnavalescos? Não, mas eu sou artista plástico. Não, eu sei. Mas tu não acha que era uma forma deles não admitirem que estavam recorrendo ao carnaval para fazer as alegorias e fantasias não, mas as alegorias
Olha, Porque eu lembro, por exemplo, de entrevistas do hoje presidente Manuelito Savariz, né, que na época acho que também ele já foi presidente várias vezes do MTG. Era presidente na época. Dizer, não, isso aqui não é carnaval. São artistas plásticos que vão fazer o desfile temático, não é desfile de carros alegóricos. Aqui não tem carro alegórico. O que era uma bobagem, com todo respeito. Te incomodou isso como sambista, como carnavalesco? Ou tu achou que valia a pena fazer o trabalho e mostrar o talento do carnavalesco mesmo assim? Eu acho que eu tinha que estar acima disso. Uhum. Eu acho que eu tinha que estar acima dessa desconfiança, porque sou um profissional, né? Eu tenho que saber trabalhar em qualquer espaço que me convide para trabalhar. Eu, por exemplo, atualmente eu fui convidado para trabalhar na Bienal. Poxa, que espetáculo, né? Agora você vai fazer uma obra para a Bienal. Então, assim, eu tenho que estar acima disso aí. Eu não posso imaginar, porque, pelo fato de eu ser negro, eu tenho que ser menor do que isso. Ou eu tenho que estar com rancor, eu tenho que viver com rancor eterno. Eu não posso viver com rancor eterno, senão eu não vou viver em sociedade. Eu não vou conseguir viver na sociedade. E quem abriu essa porta foi o Sérgio Peixoto. Ele trabalhava como segurança numa empresa e fazia segurança para uma outra empresa que estava envolvida nessa questão da Semana Farroupilha. E ele passou na sala e estavam discutindo. Tinha uma reunião dos diretores que não estavam gostando dos trabalhos que estavam sendo feitos, que foram feitos por um menino lá de São Leopoldo, que fez o trabalho e tal. Eu disse, mas isso aqui está muito pobre e tal. Aí ele voltou e disse assim, eu tenho o cara certo para fazer isso aí. E foi embora. Tá? Passou uma meia hora, chamaram ele. Tu tem o cara certo para fazer isso aí? Tenho. Então traz aqui o cara. Aí ele não me levou. Ele voltou lá e perguntou, mas o que tem que ser feito? Olha, nós temos esses carros aqui, são 3 carros que nós precisamos, e o cara me fez isso aqui é muito ruim, está fraco o trabalho. Aí eu vou levar para o cara então. Mas o cara vai fazer, eu preciso aqui. Aí o camarada, o dono da empresa, assim, eu preciso para amanhã às 10 horas. Aí o seu corredor da empresa foi na minha casa e assim, negão, te vira. Eu preciso para as 10 horas de 3 desenhos com essa ideia. De caramba. Muito diferente, Guaraci, fazer desfile de escola de samba e desfile para... É diferente. Realmente é diferente. Eu não considero preconceito isso. Não. Tá, eu não considero preconceito. Agora eu pergunto mesmo sem esse viés. Eu digo artisticamente. São soluções diferentes. São completamente diferentes. Aí ele me deixou lá, eu disse, poxa, o que eu vou fazer, cara? Eu olhava a proposta e tal. Eu vou tentar fazer tal. Aí me debrucei, ele passou, era umas 10 horas da manhã, umas 11 horas da manhã na minha casa, eu peguei, comecei a ler o script, li. Acho que achei o caminho, vou desenhar. No outro dia, às 10 horas, ele passou e os desenhos estavam prontos. Então. Passei a noite desenhando. Negão, tu conseguiu? Que ele sempre me chamou de negão, né? Inclusive a filha dele me chama de negão, né? Olha só. A Paulinha me chama de negão. Paulinha que inclusive está na Camila, equipe, está na equipe da Cubo aqui. E a Camila também. Negão, tio negão. E negão, tu conseguiu? Eu digo, serve. Saiu dando risada, quá, levou pro cara, me chamaram. Contrato o homem e tal. Aí eu passei a fazer parte da equipe, então, que trabalhava a Semana Farroupilha da cidade. Foram quantos anos? 9. 9 anos. 9 anos. E tem alguma perspectiva de retorno desse tipo de desfile? Porque foi muito marcante, né? E acho que acho que, apesar da minha restrição, a forma dos tradicionalistas chamarem os carnavalescos, que eu acho que carnavalesco é carnavalesco. É muito forte dizer que é carnavalesco. Era um belo espetáculo, eu acho que seria importante, como casamento cultural, que voltasse. Né? Mas eu nunca deixei de dizer que eu sou carnavalesco. Eu sei disso, eu sei disso. Pra eles mesmo. Eu digo da forma com que eles comunicavam ao mundo. Né? Eles me chamavam de criativo, de artista plástico e tal, e carnavalesco não usava o termo. E eu fazia questão de dizer que eu sempre fui carnavalesco. Eu sei disso. Mas assim, foi extremamente importante. Pena que terminou. É isso que eu dizia. Pena que terminou. Alguma perspectiva de retorno? Apesar de se ter a consciência que 20 de setembro não precisa ser comemorado, porque foi uma guerra que não se ganhou. Tá? Mas o que eu levantava como força para fazer o trabalho é que nós tivemos a coragem de lutar contra um império que era dominante. Pelo menos os gaúchos se levantaram contra. Tá? Porque
o que acontecia? O Império comprava o charque dos gaúchos, deixou de comprar dos gaúchos porque estava caro, foi comprar dos uruguaios. E o nosso Estado se levantou contra isto. Né? Perdeu a luta? Claro que perdeu, nem arrancou na luta. Foi traído? Os negros foram traídos. A gente sabe, a Revolução de Porongos, todo mundo sabe. Inclusive o teu bisavô Tião, né? Sim, foi traído. Tá? Um negro violento e tal. Mas não segurou a bronca e tal. Então, assim, a gente sabe de tudo isso. Mas eu entendia que a gente comemorava o orgulho de ter se levantado contra um estado de coisas. Né? Perfeito. É isso que eu entendia dessa comemoração. E a diferença do desfile temático para o desfile de carnaval é que as alegorias, que eram alegorias sim, e as bases, o material era das escolas de samba sim, não eram carros alegóricos, eram palcos móveis que serviam de espaço para que se atuasse em cima. Por exemplo, teve a revolução na Ponte da Zenha. O pessoal subia, descia, ia para baixo da ponte. Quer dizer, era uma construção completamente diferente. Teve extração de pedras preciosas. Se tinha um carro adequado, com um carrinho entrando nas minas e saindo da mina. Quer dizer, era diferente do que se faz no carnaval. No carnaval se faz brilho, se faz... um trabalho muito mais glamuroso, muito mais voltado para as questões do carnaval. Até porque um é noturno e o outro era com dia claro. Né? As cores que se usavam, a gente sempre usou muita cor da terra, muita sépia, muito verde, muito diferente. Se proibia, nós nos proibíamos de colocar brilho. Não colocávamos brilho. Porque não tem como fazer 20 de setembro com brilho. Então, assim, eram diferentes, os carros eram diferentes, a proposta era diferente. Nós criávamos uma ambientação dentro de uma plataforma que dava ensejo a uma revolução, a uma guerra, a um movimento. Se tinha boi, os bois eram parados, se tinha cavalo, o cavalo era parado, diferente do que nós fizemos no carnaval, que tem movimento, que anda, que tem gente em cima e tal. Realmente eram diferentes. No último ano parece que não foi feito dessa forma. Perfeito. No último, eu fiz 9 anos e os desfiles duraram 10 anos. No 10º ano parece que tinha movimento em tudo, tinha cor, tinha outras coisas e tal. E por outros vieses, por outros problemas, terminou o desfile. Parece-me que pode voltar. Olha, torço para que isso aconteça. Sim, porque é emprego para os profissionais. Claro. Sim. E com detalhe... Uma forma de movimentar o Porto Seco, por exemplo, em épocas que ele está parado. Está parado. E com detalhe muito importante, na Semana Farroupilha existia a cadeia produtiva. Tá? E quem coordenava isso era eu e o Peixoto, ou o Peixoto e eu, e nós fazíamos questão de comprar todo o material no entorno. No mercadinho, na ferragem, e até hoje eu tenho amizade com o pessoal ali do Porto Seco, em função da Semana Farroupilha. E os profissionais que trabalhavam comigo eram todos carnavalescos, eram todos do carnaval. Guaraci, eu vou ter que te fazer uma pergunta. Não faz. Vou ter que fazer. Provocada a pergunta por te ouvir aqui, tá? Primeiro, o Ed te questionou sobre parcerias que tu, porventura, possa ter tido no carnaval. Tu disseste que só teve parceria com o Sérgio Peixoto. Sim. Não é a percepção que eu tinha, né? A percepção que eu tinha era de outros trabalhos teus em conjunto. E estamos falando de grandes figuras do nosso carnaval. Tu te referiste ao menino de São Leopoldo, que eu imagino seja o Silvio Oliveira, que é um importante carnavalesco. Não sei se estou certo. Não. Por exemplo, na minha concepção, o Carnaval de 2009 de Imperadores, tem uma pergunta aqui preparada sobre isso, era Guaraci e Silvio Oliveira. Não foi essa parceria, então? A intenção até foi. Porque eu ia justamente dizer que tu és o carnavalesco campeão de Bamba Grêmio, 2003, Imperador Inter, 2009. Querendo até saber se tu é gremista ou colorado. Que é o menos relevante. Há um ruído nessa relação? Eu sou muito franco, eu sou muito sincero. Eu sei disso. Eu fiquei... Eu não gostei
da parceria não me foi legal. Em 2009. 2009 nos Imperadores não foi legal, não. Eu trouxe ele para trabalhar comigo. Foi eu que trouxe, não foi ele que me convidou. Eu era o carnavalesco. E nós tínhamos um trabalho muito grande, muito árduo. Eu lembro disso, que inclusive participei de reuniões no Tu Inter. participou de reuniões, Onde vimos, teu pai participou de onde reuniões. vimos os desenhos em primeira mão lá. O teu pai participou de reuniões e nós tínhamos um compromisso com o Inter de colocar 1.200 fantasias para os sócios do Inter. Tá? E eu entendia que esta empreitada seria a mais difícil de todas, e realmente foi a mais difícil de todas. E o que eu fiz? Eu repassei o barracão para Silvio Oliveira, porque ele já tinha trabalhado comigo no... Alegorias, no caso, seria com ele. Eu desenhei as alegorias. Perfeito. A execução das alegorias seria com ele. Execução no barracão com ele, perfeito. E o que eu fiz? Porque ele já tinha trabalhado comigo na Samba Puro. Uhum. A pedido do Peixoto. Dá uma chance para esse menino. Tal. Dá uma chance para ele. Ele é muito bom. Tal. Mas quando eu falei assim, de São Leopoldo, eu não estava me referindo a ele. Tu que trouxe esse assunto, tá? Eu não estava me referindo a ele, não. Mas eu sou muito franco, eu sou muito sincero. E o que me magoa, eu falo. Como também falo das coisas que me deixam felizes, alegres e tal. Claro. E nós fizemos isso. Eu peguei mais um amigo que nos abandonou há pouco tempo, o seu Chiquinho, dos Bambas da Orgia, que era um aderecista de grande talento, trouxe para dentro do ateliê, montamos um ateliê ali na Bernardino Silveira Amorim, eu acho que era ali o nome da rua. É a rua da quadra da Vila do EPI. Da Vila do EPI, na verdade. Isso, pouco abaixo nós tínhamos um ateliê que o Amorim foi lá, alugou e tal. Ficou Porque bacana. era um volume de fantasias incomum, né? Incomum. Cara, isso é uma escola de samba de Porto Alegre. E eu me prendi ali na construção disso. Tá? Eu passei o meu tempo todo. Então, eu fazia esboço dos carros, eu não desenhei detalhado, eu fazia esboços e passava para o encarregado da construção. Tá? E parece-me, quando chegava lá, eu dizia, fui eu que desenhei. Não, era eu que desenhava, eu que fazia os esboços dos carros e passava para ele. Tá? Então, assim, não foi legal. Eu não farei isso para ninguém. Jamais, para chegar onde eu cheguei, para chegar aos 74 anos fazendo carnaval e ainda tendo algum sucesso, eu nunca precisei pisar, nem precisei passar por sobre ninguém. Eu sempre fui desse jeito, eu sempre fui assim. E sempre dei chance para pessoas trabalharem comigo. Então, assim, mas esse jovem, ele foi cruel, ele achou que precisava pisar em cima de mim e ficou lá por 4 anos, eu acho que ficou 3 anos, 4 anos no Imperadores. Tá? Então, assim, isso me marcou, isso me magoou, me deixou triste e tal. E aí eu passei a fazer carnaval no Uruguai, fui-me embora para fazer carnaval no Uruguai. Digo que eu vou sair um pouco de Porto Alegre, vou fazer carnaval na outra praça. Me convidaram para ir para Artigas fazer carnaval, fui fazer carnaval. E agora eu decidi que já passou isso, já é passado, não tem mais nada a ver. Eu não guardo rancor, porque quem guarda rancor não vive, né, essa amargura, e eu não sou assim. Eu sou um cara muito alegre, e muito descontraído. como é que são, já que passou tempo, quando se encontram nos ambientes carnavalescos tranquilos? É difícil a gente se encontrar, né? Uhum. É muito difícil a gente se encontrar. Mas eu não guardo rancor de ninguém. Eu acho que cada um tem a sua forma de agir, cada um tem o seu sistema. Mas no geral, independentemente desse fato, o carnaval muitas vezes representou dor, tristeza, machucou? Não, essa foi uma das poucas vezes que eu fiquei muito triste com o carnaval. Porque assim, eu confiei, eu achei que eu poderia dar uma chance para alguém. Mesmo sabendo, não. Sabendo que ele tinha talento para fazer. Mas como ele tem talento para fazer, eu não precisava fazer sacanagem, não precisava comunicar ao presidente que eu não desenhava mais. E teve mais coisas ainda. E lá no Uruguai, ele foi fazer um carnaval, chegou lá dizendo que eu estava velho e caduco. Esse cara aí tá velho e caduco, esse cara aí não tem, vocês contrataram, ganhamos o carnaval. Que azar, ganhamos, demos uma surra na escola de samba que ele estava. Entendeu? Então assim,
eu não acho que tu precise pisar em alguém para subir. Tu tem que ser o que tu é, tem que ser autêntico, verdadeiro. É o que eu tento ser, verdadeiro. Eu sou o Guaraci. Perfeito. Não preciso subir nas costas de ninguém para poder pra crescer na vida. E tomara que isso sirva de lição. Ed, Não é mais meu amigo. tá dito, tá dito. O Guaraci, seguindo as perguntas capciosas, mas é uma pergunta que é até de senso geral no Carnaval de Porto Alegre, uma pergunta muito comum, né, e que divide opiniões, enfim. O Guaraci é a favor do Porto Seco? O Guaraci apoia o Carnaval no Porto Seco? Olha, gente, talvez eu contrarie o pensamento de muitos. Nós fizemos parte de uma comitiva, de um grupo, de um colegiado que escolhia locais em Porto Alegre para que fosse feito, onde fosse colocado o sambódromo. Sambódromo. Eu, Britinho, o pai do Britinho, nós todos fazemos parte de um colegiado e nós sempre tivemos problemas. Sem citar o sambódromo, antes do sambódromo, por exemplo, eu consegui, junto com alguns parceiros, construir a quadra dos Imperadores na esquina da Ipiranga com Érico Veríssimo. Foi um achado aquilo ali. Gestão do Oswaldo Dalchum. Oswaldo Dalchum. Entende? Nós conseguimos ali, eu era o construtor da quadra, tal. Tivemos apoio de muita gente, tal, construímos a quadra ali. Mas a gente sabia que não era por muito tempo. Nós sabíamos. Nós temos que arrumar um local adequado. Para quem está assistindo, né, das novas gerações e não sabia disso, a quadra de Imperadores, até mudar ali para Padre Cacique, era em frente a 0 Hora e em frente ao Teatro Renascença. Aquela esquina onde hoje tem um posto de gasolina, ali na Ipiranga, com o Érico Veríssimo, ali era uma grande quadra de Imperadores do Samba. Sem dúvida nenhuma. Melhor localizada, tudo. E a gente pode pegar até para o crescimento de Porto Alegre. Por exemplo, as pessoas não sabem por que existe Maria da Conceição. Foi especulação imobiliária. A cidade começou a se expandir. Os negros daqui de Porto Alegre não moravam no centro. Não moravam no centro, eles moravam na várzea. A cidade de Porto Alegre tinha um portão que fechava na Riachuelo. Na rua da Riachuelo tinha um portão ali na frente da PE, que ali ele era fechado no determinado horário da noite. 6 horas, 7 horas, fechava o portão e os negros tinham que descer para a várzea. Olha só. E aí, então, o que acontecia? Se criavam os núcleos, né? O que se chama dos quilombos, dos quilombos, Jardim Botânico era um reduto negro, Vila Jardim era um reduto, Bela Vista, Rio Branco era um reduto negro, porque os negros e índios moravam nessas regiões, né? E a cidade começou, daqui a pouco ela começou a se expandir, desceu em direção à Zenha, né? E foi indo, e os negros foram sendo afastados. Por exemplo, eu nasci na Bela Vista, na rua Barão de Ubá, que se chamava Caracol da Bela Vista. A minha mãe não suportou, meu pai morreu, tiveram que entregar a casa. Uhum. O bairro Rio Branco era um bairro de negros, né? Colônia africana, né? Colônia africana. Então, assim, não se sustentava o negro morando nessas regiões, e a gente foi indo mais para longe. Maria da Conceição é um reduto dessa forma. Era um morro muito alto, íngreme, com dificuldade de acesso. Põe os negros para lá. Não colocaram, a gente tinha que ir porque não tinha outro espaço para ocupar, né? Então, assim, as escolas de samba é a mesma coisa. Nós não somos uma capital eminentemente carnavalesca. Nós não somos. A nossa cultura é outra, né? E a gente tem que adaptar. Nós precisamos nos adaptar. Nós precisamos ter quadras com sonorização adequada. Nós precisamos ter um trabalho, um trato que dê para conviver. Aqui na Cubo, nos dias de gravações, a gente fica com a porta fechada. Um estúdio muito bem equipado, mas se tu abrir a porta, explode lá na frente, na casa do vizinho. Aí vamos imaginar uma escola de samba tocando o tempo todo. É complicado, né? Então, assim, e eu não quero falar sobre isso, como é que nós fomos parar no Porto Seco. Eu não vou falar isso, tá? Mas eu vou dizer assim, não é o pior de tudo Porto Seco.
Não é o pior de tudo. Porque a gente vê muitos estabelecimentos comerciais não darem certo no centro e darem certo no bairro. Né? É da qualidade de que hoje nós temos um prefeito que está nos dando essa chance de fazer o ponto. Até lembrando, né, Guaraci, já foi para a Câmara, encaminhado formalmente pela Prefeitura, um projeto de lei da Prefeitura de Porto Alegre, assinado por Sebastião Melo, para que os vereadores aprovem a venda, a alienação de terrenos do Porto Seco, e esse recurso vai ser todo direcionado, ou grande parte dele, para a construção definitiva do sambódromo. Arquibancadas, frisas, camarotes, o que tiver que ser. Então, de fato, a Prefeitura atualmente, com clareza, faz o primeiro projeto real para a busca de recursos para fazer o complexo cultural do Porto Seco. Então, assim, o que nós temos que aproveitar? O que nós temos que tirar disso aí? Nós estamos tendo a chance de realmente termos um local decente. Perfeito. Um local que a gente possa desenvolver tudo que a gente quer desenvolver. Que tu possa ter lá um espaço onde tu vai ensinar as crianças a escrever. Isso a gente já fazia na Restinga, viu? Nós fizemos na Restinga e nós tivemos, acho que uns 2 expoentes, nós tivemos 2 alunos lá do meio. Eu falo muito do Peixoto porque a gente foi muito parceiro, eu e o Peixoto. Nós fizemos um projeto na Restinga, eu fiquei 3 anos na Restinga, não ganhei nenhum carnaval. Isso me magoa. E eu disse para o presidente Aldo que eu preciso voltar lá ainda para ganhar um carnaval, que eu não ganhei ainda. São 2 escolas que eu estive que eu não ganhei nada. Tal. Foi no Império da Zona Norte e na Restinga. Tal. E lá nós criamos um projeto, eu e o Peixoto, a gente começou a fazer ensaios aos sábados e só ensaio não era tudo que a gente queria. Tal. A gente queria alguma coisa mais um envolvimento com a comunidade. E aí nós começamos a perceber que tinha muita criança em volta da quadra. E nós resolvemos chamar as crianças para dentro da quadra. E lá o César, marido da Dendeca, tinha uma Kombi no momento e a gente lotava a Kombi de cacetinho, de pastel, e fazíamos um piquenique dentro da quadra. Tal. O Ribeiro tinha uma Kombi incendiada no meio da quadra, nós tiramos a Kombi incendiada, faxinamos a quadra e começamos a reunir as crianças lá dentro. Aí eu e o Peixoto, que a gente pensava muito, do Peixoto, nós temos que criar alguma função para essas crianças. Aí começamos a reunir todas e separamos por idade. Olha, vamos ver os menores para cá, os maiores para lá e tal. E começamos a perguntar para eles o que eles gostavam de fazer, o que eles mais gostavam de fazer. Para nossa surpresa, eles disseram que era do Lago do Cisne. Tinha piscina, tinha aquela coisa toda. Eles gostavam mais do Lago do Cisne de Peixoto, caiu de madura, é o que nós precisamos. Tal. Aí nós começamos a questionar quem sabia escrever para um lado, quem sabia desenhar para o outro, quem sabia cantar para o outro, quem tocava, conseguia batucar para o outro. E nós fizemos disso aí, nós conseguimos montar uma mini escola de samba. Tá? Então, assim, eu ficava comigo quem sabia escrever, quem sabia cantar, não, comigo quem sabia desenhar, quem sabia escrever. Então, o nosso primeiro enredo foi o Lago do Cisne. Tá? E nós ali criamos uma escola virtual, nós conseguimos montar uma escola de samba. Mas não era interessante no momento esse trabalho. Ele não foi muito bem entendido e nós tivemos que parar com esse processo. Mas daí saiu 2 meninos, um que mora hoje no Rio de Janeiro, se não me engano, saiu estilista, é um grande figurinista, saiu dessa brincadeira. O William Pérez. Saiu dessa brincadeira e essas coisas é que eu imagino que nós podemos fazer no Porto Seco. Perfeito. Nós temos uma comunidade imensa ali morando de frente e se tu passar ali, tu vê as crianças todas jogando bola no meio da rua. Não estão fazendo nada, estão perdendo tempo. Elas poderiam estar jogando bola dentro do Porto Seco. Dentro do Porto Seco, nós poderíamos ter um professor de ginástica, de futebol, um técnico e tal, trabalhando paralelo às coisas do carnaval. Tem que se criar, eu acho que uma relação, né, Guaraci, de que as comunidades do entorno do Complexo Cultural do Porto Seco tenham uma relação de pertencimento com o Porto Seco. O Porto Seco não pode ser para elas esse estorvo que faz a gente dar a volta na quadra para passar para lá. Não, Exatamente tem que ser um lugar que eles se sintam bem, que represente alguma coisa para eles. Então, assim, por isso que eu não vejo o Porto Seco como algumas pessoas insistem em dizer que tiraram do centro, tiraram dali.
Né? É que esse é um leite que está derramado, não adianta mais chorar. Não adianta né? mais chorar. Os barracões estão lá, né? E quem vai ao Rio de Janeiro como vai o Brito, como vai o Britinho, tal, o sambódromo não foi colocado num espaço nobre. Não foi. Até, inclusive, há vozes lá no Rio que gostariam de tirá-lo dali e jogar mais distante, porque teria mais estrutura, questão de trânsito. O primeiro projeto criado para o sambódromo no Rio de Janeiro foi no aterro do Flamengo. Imagina uma pista de desfile no aterro do Flamengo. Não ia dar certo. Ali era o mangue. Era uma zona de prostituição, de bandidagem, que um governador gaúcho foi para lá e teve o peito de abrir aquele espaço todo e criar o sambódromo. Leonel de Moura Brizola. Então, eu não vejo como um problema do carnaval o sambódromo ser lá. Até porque nós temos um carnaval metropolitano e nós vamos ter que nos valer disso. Perfeito. Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, Gravataí, Guaíba, Viamão. tudo. A própria Restinga vem pela via do trabalhador, é mais rápido. Né? Então, nós precisamos otimizar aquele espaço. E tomara que o prefeito Melo transformá-lo num instrumento de inclusão social, né? Faça tudo isso que ele está nos acenando que pode ser feito. Guaraci, a gente está perto do encerramento já. Eu quero te fazer mais uma pergunta. Depois também quero deixar pro Ed fazer uma pergunta derradeira. Na verdade, eu vou fazer duas. A primeira é que na pesquisa que eu fiz para escrever, juntamente com o Éder de Barros, com a Helena Catani, o livro sobre os 60 anos de Imperadores do Samba, eu até cometo um equívoco que na próxima edição eu vou ter que corrigir. Eu sempre interpretei aquele verso do Bamba de 83 como uma citação a ti, né? A Portela, por exemplo, recentemente falou em Paulo e era um duplo que Paulo criou, o mundo né? que Paulo criou. Era um duplo sentido, ao Paulo da Portela e logicamente que um afago no carnavalesco Paulo Barros, que então estava na Portela. Mas no livro de Imperadores do Samba, consta lá, o Éder, numa das entrevistas, descobriu que tu desenhaste o símbolo de Imperadores do Samba. Eu gostaria que tu falasse disso, tá? Rapidamente sobre isso. E também, Imperadores, tu compôs o samba da Escola de 81, que tu até disseste alguns versos aqui. Queria te perguntar, e contando com a tua sinceridade, tem algum samba enredo do Carnaval de Porto Alegre que seja do Guaraci e ele não assinou? Tem. Tem. Nos Bambas da Orgia foi um, na Restinga foi outro. Né? Tu não assinava porque achava que não cabia como carnavalesco? Não, a culpa é do teu pai. A culpa é todinha do teu pai. Que eu fiz o primeiro e ele disse que era do Nilo. Era do Nilo. Não, isso é brincadeira. Não, na realidade, este dom, essa qualidade de fazer samba, eu tenho que guardar para o Nilo Feijó mesmo. Ele foi o grande compositor, o grande poeta. Vocês fizeram parceria alguma vez? Nunca fizemos. Nem no Floresta Aurora. Nem no Floresta Aurora nós conseguimos fazer uma parceria. E lá no Floresta Aurora, eu substituí o Nilo pelo Wilson Ney. Era o Nilo, o compositor do Floresta Aurora. Eu digo, Nilo, tu tá muito cansado, eu vou trazer um cara novo. Trouxe o Wilson Ney. Ele fez o seguinte, ele trocou Messi pro Cristiano Ronaldo. É isso, só isso. Só isso. Então, assim, não, mas eu fiz sim, eu fiz. Mas eu parei, nunca mais. Era porque na realidade eu escrevia poesia. Eu tenho alguns livros de poesia. Uhum. Mas tu poderia dizer qual, por exemplo, no Bamba da Orgia, um samba que é teu? Tem um nome esquisito de um compositor lá, mas o compositor existe e eu deixei ele fazer 2 versos e coloquei o nome dele. Pra falar de Brasil, tá certo? 84. Mas eu sempre tive muito parceiro, muito amigo tal, e eu sempre fui muito... Levanta um pouquinho do microfone. E eu sempre fui muito parceiro de todos, sabe? Então, assim, e a gente vivia em grupo, então assim, eu sempre abri uma janela para um, para outro e tal. Mas parceiro mesmo, meu parceiro foi o Sérgio Peixoto. Esse aí foi. Assim, a gente construiu muitas coisas, muita caminhada. Nós fizemos Caprichosos de Pilares, aí o Peixoto. Mas samba enredo, o Sérgio Peixoto não mentia. Não. Ele era metido a escritor. Tá? Mas e sobre antes da pergunta do final do Ed, o símbolo de Imperadores, como é que foi isso?
Para ser bem sincero, eu não lembro muito bem. Eu sei que eu acho que foi na gestão do Oswaldo, que se precisava dar uma remodelada, uma repaginada na questão do símbolo. Eu não lembro nem se era 1 ou se era 2 desde o início. 2 leões, no caso. Eu não lembro bem se era 1 leão ou 2 leões. E aí ele me pediu para dar uma repaginada, criar algum detalhe a mais, e a gente criou o símbolo. Este símbolo que está até hoje para minha felicidade. O I com os 2 leões. Isso, para minha felicidade. Ed, de carnavalesco para carnavalesco, a pergunta derradeira é tua. E falando sobre isso mesmo, assim, tu é carnavalesco ainda, né? Mas tu trabalhou por grandes escolas, as principais escolas do nosso carnaval aqui do Rio Grande do Sul. Lembrando que em 2022 estás no Império e na Mocidade da Lomba do Pinheiro, é isso? Era para ser 3. Eu ia fazer os Comanches também. Também ia fazer. Mas está em 2022 com jornada dupla, 2 barracões. 2 barracões. Ed. E, enfim, trabalhou nessas, né, em grandes escolas. E aí minha pergunta é uma pergunta bem simples, assim. O Guaraci, ele é vaidoso por conta disso? Pelo fato de ter conseguido trabalhar em escolas tão expoentes do nosso carnaval e ter conseguido marcar teu nome em cada uma delas que tu passou, isso te envaidece? Onde está a vaidade do Guaraci carnavalesco? Então eu vou encostar uma última pergunta junto com a tua. Quero que junto da pergunta do Ed, que tu responda sobre a vaidade, depois que tu responder a pergunta dele, pra gente encerrar. Desculpa, Ed, a última pergunta vai ser minha. À vontade. Qual é a escola do coração do Guaraci? Mas primeiro responde o Ed. Não, sobre vaidade, isso é um problema. Esse é talvez seja o meu grande problema, é não ser vaidoso. Eu não tenho vaidade, eu tenho orgulho de ter podido fazer parte das escolas de samba de Porto Alegre. E eu fico muito triste quando eu disse aqui para vocês, eu declarei que teve 2 grandes escolas que eu não consegui dar título, eu só fui 2º lugar. Né? Restinga e Império da Zona Norte, foram escolas que eu trabalhei. O Império pode mudar daqui a alguns dias. Daqui a 2 semanas, talvez vire isso. Então, assim, mas a questão de vaidade eu não tenho, não. Eu sou simples, eu sou esse cara que tu tá vendo aqui. Eu sou amigo de todo mundo, tal, e às vezes eu me prejudico por ser amigo de todo mundo, tá? Às vezes eu sou criticado em casa porque eu deveria ter uma outra postura, porque eu tenho trabalho firmado, eu não preciso mais pedir para trabalhar em escolas, as escolas me convidam, mas eu escolho a escola que eu vou trabalhar. Isso sim, isso me deixa orgulhoso de fazer parte disto. E eu sou orgulhoso de fazer parte do Carnaval de Porto Alegre. Eu às vezes me assusto quando alguém me diz assim, eu acho que tu tem que parar, o momento está muito difícil, tal. Mas alguém tem que mudar esse momento difícil. Como se essa decisão não fosse exclusivamente tua. E a gente tem que estar aqui para mudar essa questão. Se está difícil, nós vamos tentar não fazer difícil. E eu tenho orgulho de ainda ser ouvido. Eu consigo conversar com presidentes. Tem presidentes que não escutam, que mandam, e eu consigo ainda conversar com presidentes, né? Às vezes as coisas estão meio difíceis, tal, e dizem que eu sou rabugento, mas eu não sou, eu sou. Se nós combinarmos algo aqui, que nós vamos tomar toda essa água durante o programa, nós vamos ter que tomar toda essa água, nós combinamos dessa forma, então não vai ser diferente, né? Então assim, eu não sou vaidoso, eu tenho orgulho de ter feito o que eu pude fazer e peço a Deus que me dê força suficiente para fazer mais ainda. Tem escolas que eu não ganhei título nenhum. E a escola do coração do Guaraci? A gente chega num momento na vida que o carnaval passa a ser a nossa escola. E eu trabalho com o mesmo amor que eu trabalho no Uruguai, que eu trabalho em Uruguaiana, que eu trabalho em Porto Alegre, que eu trabalho no Bloco do Floresta ou qualquer outro lugar. Eu trabalho com o mesmo empenho, com o mesmo amor. Eu acho que eu não tenho mais esse direito de ter uma escola do coração. Eu tenho escolas que talvez eu não goste. Mas uma escola assim, exclusiva eu não consigo ter. Por exemplo, eu estou na Mocidade da Lomba do Pinheiro. Vocês não têm noção do carinho que eles têm por mim. A amizade que eles têm por mim, o respeito que eles têm por mim, né? E eu faço para que aconteça dessa forma.
Então, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte do Carnaval de Porto Alegre. E o Carnaval de Porto Alegre tem mais orgulho ainda de ter o Guaraci Com Feijó toda certeza. como um dos seus grandes criadores responsáveis. Muito obrigado, Guaraci, Eu que agradeço vocês. pelo nosso bate-papo. Obrigado, Ed, por estar conosco aí. E na semana que vem tem mais Sambrito aqui na plataforma da Cubo Play, no nosso podcast de Carnaval. E lembrando que esse papo, você que está vendo agora, logo que ele foi ao ar, ele fica armazenado, você pode assistir quantas vezes quiser. E fique ligado que grandes baluartes do nosso Carnaval passam e vão continuar passando pelo podcast do Carnaval, tá bom? Valeu, gente. Salve o Carnaval de Porto Alegre, um grande abraço.